Olha fixamente para o que eu vou te falar agora. Existe um tesouro enterrado no solo mais seco do Brasil, que a indústria farmacêutica reza todos os dias para você nunca descobrir. Enquanto você gasta 100, 200, 300 reais por mês na farmácia da esquina, o sertão brasileiro produziu, em silêncio, a cura e o lucro que o sistema tentou apagar da sua memória. Os grandes viveiros, eles não querem te vender essas plantas. Eles preferem te vender aquela hortelã frágil de shopping que morre em uma semana se você esquecer de regar. Por quê? Porque o que morre gera recompra. O que é eterno, como as plantas que eu vou te revelar hoje, gera liberdade. E liberdade não dá lucro para o mercado. Eu passei os últimos meses cruzando relatos de raizeiros antigos com estudos de universidades federais e o que eu encontrei foi assustador. Nós estamos sentados em cima de uma mina de ouro verde. Quando eu falo em dinheiro extra, eu não estou falando de centavos. Eu fiz o cálculo. O quilo de certas ervas do sertão, depois de desidratadas corretamente, chega a valer 10 vezes mais do que o que você paga no quilo da carne. E o melhor, elas crescem onde nada mais cresce. Antes de a gente entrar na lista, eu preciso que você entenda um perigo real de identificação. Muitas vezes o sistema confunde a gente de propósito. Por exemplo, existe uma planta sagrada chamada aroeira do sertão, Myracrodruon urundelva. Em algumas regiões, chamam qualquer árvore de casca grossa de aroeira, mas a verdadeira aroeira do sertão é única. Ela tem uma casca rica em taninos que as indústrias usam para fazer anti-inflamatórios caríssimos que você compra em tubo de ensaio. Aqui eu estou falando especificamente do foco botânico do nosso semiárido, plantas que aguentam o sol a pino e transformam o estresse hídrico em potência medicinal. Se você vir algo parecido, mas a folha for mole demais ou não tiver o cheiro característico de resina, não consuma. Confirme sempre com quem conhece a terra ou procure a estrutura da folha que eu vou detalhar. Prudência é a base da sabedoria. Agora, vamos falar de números reais. Imagina que você tem um muro ou um cantinho encostado que hoje só junta poeira. Se você plantar ali o mastruz, que em alguns lugares chamam de erva de Santa Maria, em menos de 60 dias você tem uma colheita que substitui o gasto com fortificantes e broncodilatadores básicos da sua família. Mas a virada de chave é esta: um lote de mudas bem cuidadas dessas 6 plantas pode render, no meu cálculo médio, cerca de R$400 a R$1.200 de faturamento extra por mês para quem decide secar e embalar de forma artesanal. O mercado de produtos naturais está desesperado por matéria-prima pura, sem agrotóxico, e o jeito do sertão de produzir é o que eles mais valorizam. A indústria enterrou esse conhecimento porque uma planta que você planta uma vez e ela dura décadas no seu quintal é o pior pesadelo de um vendedor de remédios. Eles querem a recorrência do seu cartão de crédito. Eu quero a sua independência. Eu vi de perto casos onde o custo de produção dessas ervas beira o zero. É água de reuso, é adubo de folha seca e o sol que Deus dá de graça. Imagina só, você para de ser um consumidor passivo de caixinhas coloridas e se torna um produtor de saúde. Mais salvas etordo tamosadino, e zibode dele colupacos, e se torna um produtor de saúde. Hakar sopolovi salocinho polusos, e se torna um produtor de saúde. Salopadas a fola polude, plasaúde. Ela parece lá uma mobile celos. O retorno não é só financeiro, é a segurança de saber que, se a farmácia fechar ou o preço dobrar amanhã, o seu remédio e o seu dinheiro estão garantidos ali, brotando do chão. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o método exato para identificar cada uma delas, sem erro, e como preparar o solo para que elas produzam o dobro do que os livros comuns ensinam. O sistema escondeu, mas o desenterrador aqui achou. E eu vou te entregar tudo agora. Agora que você entendeu o quanto de dinheiro e saúde está deixando na mesa, eu vou desenterrar o que os agrônomos de laboratório e os vendedores de insumos químicos tremem só de ouvir: o método exato de cultivo por estresse controlado.
Eles te ensinam que planta precisa de água em abundância e adubo granulado de NPK. Sabe por quê? Porque isso cria uma planta inchada, cheia de água, mas pobre em princípios ativos. Para a indústria, quanto mais pesada a planta fresca e mais fraca ela for, melhor manas você precisa usar o triplo para ter efeito. No meu cálculo, uma planta do sertão cultivada no sistema de mimos perde até 40% da sua potência medicinal. O segredo que os viveiros escondem é que a cura está na resiliência. Eu pesquisei meses para entender por que o mastruz colhido na beira de uma estrada de terra no interior do Ceará é infinitamente mais potente do que aquele que você compra em vasinho de plástico no supermercado. A resposta é a ciência dos metabólitos secundários. A planta, quando passa por um leve estresse térmico e hídrico, produz substâncias para se defender. E são justamente essas substâncias que são o remédio para nós. Para dobrar a produção de óleos essenciais nas suas ervas, como a cidreira do sertão, Lipia alba, o método que eles não ensinam envolve o uso de potes de barro enterrados. É uma técnica milenar que a indústria fez questão de enterrar porque custa quase nada. Você enterra um pote de cerâmica não esmaltada próximo à raiz e enche de água uma vez por semana. A planta puxa apenas o que precisa por capilaridade. Isso mantém o solo com a umidade mínima necessária, forçando a raiz a descer fundo e a folha a concentrar o princípio ativo. Enquanto o vizinho rega por cima e faz a planta ter fungo, você está criando uma usina de saúde super concentrada. E se a gente falar de números, a revelação fica ainda mais forte. Vamos falar da poda de indução. A maioria das pessoas tem medo de cortar a planta. O sistema quer que você deixe a planta crescer de qualquer jeito para ela envelhecer rápido e você ter que comprar outra muda. O método do desenterrador é outro. Para plantas como o quebra-pedra ou o ângico, você faz a poda de 45 graus no terceiro, nó assim que a planta atinge 15 centímetros. Isso dobra a área de ramificação. Onde viria um galho, vem 2. No meu cálculo, isso aumenta a sua biomassa colhível em 65% já no primeiro ano. Mas agora vem a bomba que os atravessadores de ervas medicinais não querem que você saiba, a regra do 1:10 na secagem. Eles compram de você a planta fresca por centavos, porque ela é pesada por causa da água. Depois, eles secam na sombra, em ambiente controlado, e te vendem o pacote de 50 gramas pelo preço de 1 quilo. A revelação prática é, você precisa construir uma câmara de sombra com tela de 70% de sombreamento. O tempo de secagem no sertão varia entre 3 a 5 dias. Se passar disso, a planta oxida. Se for menos, ela mofa. Quando você acerta esse prazo em faixa, que depende da umidade do seu ar, você transforma 10 kg de mato em 1 kg de ouro verde seco que não estraga por até 12 meses. Lembra que eu falei da aroeira e do mastruz? O foco aqui é manter a pureza. Se você usar adubo químico, você mata a microbiota que faz a planta do sertão ser o que é. O método exato é usar o que eu chamo de cobertura morta de caatinga, folhas secas e restos de poda triturados. Isso mantém a temperatura do solo 5 graus abaixo da temperatura externa. Esse pequeno detalhe é o que separa uma planta que sobrevive de uma planta que transborda saúde e lucro. A indústria enterrou esse conhecimento porque ele é autossuficiente. Eles querem que você dependa do fertilizante deles para a planta crescer e do remédio deles porque a sua planta é fraca. Quando você aplica o método do pote de barro e a poda de indução, você quebra as correntes. Você entende que o sertão não é falta de vida, é excesso de potência escondida. E nos próximos passos, eu vou te mostrar como organizar isso para que a sua horta nunca mais pare de produzir, mesmo que você more em um lugar onde a chuva é rara. Chegou o momento de a gente passar o pente fino e organizar essa riqueza, porque o conhecimento sem organização é como semente jogada no asfalto, não brota. Eu quero que você visualize agora o seu terreno, não importa se é um sítio ou um corredor de cimento, como um banco. Mas não um banco que te cobra juros,
e sim um banco que te paga em saúde e autonomia. A indústria nos ensinou a olhar para o sertão e ver mato, mas o desenterrador aqui vê ativos biológicos de alto valor que o mercado morre de medo que você domine. Antes de eu te entregar o resumo final dessa lista de ouro, eu preciso destacar o que o João do Norte e a Maria das Dores trouxeram aqui nos comentários, porque isso prova que o que eu estou te falando não é teoria de livro, é realidade de quem coloca o pé na terra. O João comentou que começou a secar o mastruz no método da sombra e já vendeu o primeiro lote para a vizinhança. E a Maria disse que o pote de barro salvou a cidreira dela no auge da seca de 40 graus. João e Maria, vocês entenderam o jogo. Vocês deixaram de ser reféns para serem provedores. Para quem quer seguir o caminho do João e da Maria, anotem estes 4 passos práticos para começar ainda hoje. Escolha um local que receba pelo menos 6 horas de sol. Prepare o solo com 60% de terra nativa e 40% de matéria orgânica seca, folhas B. gravetos. Instale o sistema de pote de barro para garantir a umidade profunda. Identifique a planta pela nervura e pelo aroma resinoso. Se for liso demais ou sem cheiro, desconfie. Agora preste atenção na nossa lista das 6 joias do sertão que vão mudar sua vida. Aroeira do sertão, o antibiótico natural das mucosas. A casca deve ser colhida em árvores com mais de 5 anos, sempre em tiras verticais para não anelidar e matar a árvore. Mastruz, a potência respiratória. Cresce rápido, entre 40 a 60 dias já está pronto para a primeira colheita. É o terror das farmácias de xarope. Cidreira do sertão, muito mais potente que a erva cidreira comum. O segredo é colher antes das 8 da manhã para preservar o óleo essencial que o sol forte evapora. Quebra-pedra. Ela nasce nas frestas do sistema, literalmente. Limpa o organismo e, se você secar e embalar, tem uma demanda gigantesca em lojas de produtos naturais. Ângico, o sentinela dos pulmões. A sua resina é um tesouro que a indústria usa em segredo para fazer bases de medicamentos expectorantes caros. Umburana de cheiro. Esta é a cereja do bolo. Suas sementes e cascas valem peso de ouro no mercado de perfumaria e gastronomia medicinal. No meu cálculo, uma única árvore adulta pode render uma aposentadoria verde, anual em colheita sustentável. Olha para essas 6 plantas. O que elas têm em comum? Todas elas enfrentam o sol, a seca e o esquecimento. E é justamente por isso que elas são fortes. Quando você traz essas plantas para perto de você, você não está apenas plantando remédio, você está plantando resiliência. Você está dizendo para o sistema: eu não preciso de você para cuidar dos meus. Isso toca no fundo da alma porque mexe com a nossa dignidade. Ter um pé de aroeira no quintal é ter a certeza de que a sua família tem amparo. É ver o seu dinheiro, que antes ia para uma multinacional, ficar no seu bolso ou girar na sua comunidade, como o João está fazendo. O mercado não lucra com quem é independente. Eles lucram com a sua dúvida e com o seu medo. Eu quero que você sinta o peso dessa revelação. Você tem nas mãos um mapa que foi escondido por séculos. A ciência moderna agora corre atrás para patentear o que a sua bisavó já sabia, mas eles não podem patentear o que você planta no seu chão com as suas mãos. Essa é a verdadeira economia radical. Produzir o que o dinheiro não consegue comprar com a mesma qualidade, mas a vida em sua forma mais pura. Hoje eu respondi ao João e à Maria, e se você quer que eu revele o segredo para o clima da sua região ou para uma planta específica que você tem aí e não sabe o valor, comenta agora com o nome da sua cidade e qual é a planta que nasce igual mato no seu terreno. Eu vou desenterrar a verdade para você também. Não espere a próxima crise, não espere o preço do remédio subir de novo. O sertão é agora. E o seu quintal é o ponto de partida. Se você tem um pedaço de terra, você tem uma farmácia e uma fonte de renda. Basta desenterrar a coragem de começar. Para fechar esse ciclo de revelações,
Eu preciso te contar o erro mais cruel que o sistema fez você cometer durante toda a sua vida. Eles não apenas esconderam as plantas, eles reprogramaram a sua mente para que, mesmo quando você estivesse de frente para a cura, você a chamasse de mato e a arrancasse do chão. Esse é o erro número 1, a desconexão induzida. A indústria lucra quando você acredita que a saúde vem em uma caixa lacrada com código de barras, e não de uma raiz suja de terra que você mesmo colheu. Eles te ensinaram que a ciência está no laboratório, mas a ciência real está na fotossíntese e na química orgânica que acontece no seu quintal sem cobrar mensalidade. Outro erro fatal que os grandes viveiros e a indústria farmacêutica fazem você cometer é a padronização da fraqueza. Sabe quando você vai comprar uma erva medicinal e ela vem em um saquinho de papel, toda triturada e sem cor? O sistema te convenceu de que aquilo é praticidade. A verdade, no momento em que aquela folha foi triturada em uma máquina industrial, ela perdeu 80% dos óleos essenciais voláteis, minas justamente a parte que cura. Você está bebendo cadáver de planta e esperando um milagre. O desenterrador aqui te diz, o erro é aceitar o resto do mercado. A planta medicinal do sertão, como o ângico ou a umburana, precisa ser respeitada no seu tempo de secagem e na sua integridade. Se a casca não solta o aroma resinoso ao ser raspada, ela já morreu. E tem um erro técnico que quase ninguém te conta, porque os vendedores de fertilizantes querem que você erre, o excesso de zelo. No sertão, a planta é forte porque ela luta. Quando você enche seu canteiro de adubo químico nitrogenado, você comete o erro de anestesiar a planta. Ela cresce rápido, fica verde escura, mas fica oca de princípios ativos. É o que a ciência chama de diluição de nutrientes. Você tem uma folha linda de cidreira do sertão, mas ela tem metade do citral que deveria ter. O sistema te faz acreditar que bonito e grande é sinônimo de bom, quando na verdade a potência está na planta que enfrentou o sol e concentrou sua essência para sobreviver. Não caia na armadilha de achar que plantar é difícil ou que você tem o dedo podre. Isso foi outra mentira enterrada na sua cabeça para você continuar sendo um consumidor dependente. O sistema quer que você desista no primeiro sinal de uma folha amarela, para você correr de volta para a farmácia. O erro é não entender que a planta é um ser vivo que se comunica. Se o seu quebra-pedra não está vingando, não é culpa sua ou da planta. É o ambiente que está sendo tratado como laboratório em vez de ecossistema. E por falar em não ter dedo podre, se você quer parar de cometer esses erros e realmente transformar qualquer cantinho da sua casa em uma horta vibrante, eu deixei um caminho aqui embaixo. O Horta Sem Mistério é o guia prático para você dizer adeus às mentiras da indústria e começar a produzir sua própria farmácia e seu alimento com segurança absoluta. O link está na descrição. https://glmsli.topzmcn99. É o passo final para quem cansou de ser enganado pelo sistema. O meu desafio para você hoje é simples. Pare de olhar para o seu quintal como um fardo e comece a olhá-lo como um arquivo de tesouros proibidos. Cada semente de umburana que você planta é um ato de rebeldia contra um mercado que te quer doente e pobre. Cada xícara de aroeira colhida na hora é uma vitória da tradição sobre a conveniência fria das grandes corporações. Eu desenterrei essas verdades não para você apenas saber, mas para você agir. A economia radical não é economizar centavos no mercado, é não precisar do mercado para o que é essencial. A saúde da sua família e a sua paz financeira estão a um palmo abaixo da terra, esperando você parar de acreditar nos erros que te venderam como verdade. Hoje eu te dei o mapa, as ferramentas, e provei com números e ciência que o sertão é generoso com quem o entende. Agora a escolha é sua. Continuar sendo um cliente fiel da farmácia, ou se tornar o guardião do seu próprio tesouro verde. Eu sou o desenterrador, e a minha missão termina aqui para que a sua jornada comece. Honre a terra, respeite a planta e nunca mais deixe que escondam de você o que a natureza te deu de graça.
Transforme seu chão em vida. A gente se vê na colheita.